No Cá Entre Nós de hoje, encerra uma série de 4 vídeos com personalidades e um pouquinho da história polonesa. Poderia ainda falar de Nicolau Copérnico, de Chopin e muitos mais. Porém, temos muitas outras histórias de tantas outras etnias e principalmente as nossas, dos brasileiros. Agora, quero convidá-los a assistir um pouquinho da história da imigração polonesa no Paraná, especificamente aqui em Curitiba, conhecendo um dos pontos turísticos mais visitados da capital, o Bosque do Papa. Espero que tenham gostado dos vídeos apresentados e nos veremos na próxima segunda-feira com uma nova temática. Acompanhe a história. De povoado à cidade cosmopolita, o trabalho fundamental que definiu o perfil de Curitiba foi a chegada de imigrantes das mais variadas procedências. Europeus, asiáticos e africanos contribuíram para a formação da estrutura populacional, econômica, social e cultural da cidade. Até o século XVIII, os habitantes da cidade eram índios, mamelucos, portugueses e espanhóis. Com a emancipação política do Paraná em 1854 e o incentivo governamental à colonização na segunda metade do século XIX, Curitiba foi transformada pela intensa imigração de europeus. Alemães, franceses, suíços, poloneses, italianos, ucranianos, nos centros urbanos ou nos núcleos coloniais, conferiram um novo ritmo de crescimento à cidade e influenciaram de forma marcante os hábitos e costumes locais. Os poloneses chegaram em 1871 e criaram as colônias de Tomás Coelho em Araucária, Murici em São José dos Pinhais, Santa Cândida, Orleans, Lamenha, Pilarzinho e Abranches em Curitiba. Atuaram basicamente na lavoura e no comércio. Hoje formam em Curitiba a maior colônia polonesa no Brasil e a segunda maior fora da Polônia, perdendo apenas para o Canadá. As casas polonesas utilizavam troncos de árvores dispostos horizontalmente com encaixe nos cantos das paredes, sem utilização de pregos. Estas casas são típicas dos poloneses galicianos. Em dezembro de 2008, 2 destas casas do Memorial Polonês, no Bosque do Papa, foram desmontadas para que pudessem receber tratamento anti-cupim. Algumas madeiras foram trocadas, assim como as telhas de barro dos telhados. A prefeitura, que contou com o acompanhamento de um arquiteto especializado em patrimônio histórico, também aproveitou a reforma para instalar equipamentos de acessibilidade. O grupo, composto por imigrantes e descendentes de poloneses, traz algumas marcas de sua presença na cidade de Curitiba até os dias atuais, e uma dessas marcas são visíveis em alguns endereços da capital. São centenas de nomes de ruas, avenidas e praças que homenageiam imigrantes ou descendentes de poloneses em quase todos os bairros da cidade. O bosque é cortado pelo Rio Belém e inclui uma reserva de Mata Atlântica com mais de 300 araucárias. Em uma clareira do bosque está localizado um memorial da imigração polonesa, reconstituindo o ambiente dos imigrantes que chegaram por volta de 1871. É um museu ao ar livre que exibe casas de troncos, além de mobílias e objetos diversos utilizados pelos imigrantes, como uma velha carroça e uma pipa de azedar repolho. Na casa visitada pelo Papa em 1980,
que havia sido remontada dentro do estádio Couto Pereira para a celebração daquela missa, hoje está instalada dentro do bosque em forma de capela, em homenagem também à Virgem Negra da Polônia, Nossa Senhora de Częstochowa. O local possui uma casa de chá e confeitaria, a Kawiarnia Krakowiak, onde todos podem saborear pratos típicos. E eu aproveitei para saborear a kremówka, o doce preferido do Papa. No bosque são comemoradas datas importantes para os poloneses, como por exemplo, a bênção dos alimentos na época da Páscoa. Em julho, acontece a homenagem à visita do Papa João Paulo II a Curitiba. Em agosto, tem a festa da padroeira de Częstochowa. Em outubro, celebra-se o pontificado de João Paulo II. E em dezembro, é comemorado o dia de São Nicolau. Assistam uma apresentação realizada na Páscoa de 2019, antes da pandemia, onde os descendentes de poloneses celebram o pão. Eu vou ficando por aqui, deixando a todos um abraço fraterno. Como reflexão, a frase do Papa João Paulo II: a solidariedade deve, cada vez mais, substituir as ideologias do egoísmo e da prepotência. Independente de seu credo ou religião, conhecer a história da imigração polonesa e o quanto este povo trabalhou para chegarmos até aqui, livres do comunismo, deve ser de conhecimento de todos. Nos vemos na próxima segunda. Até lá!